Jair Bolsonaro é o maior líder popular do partido que mais recebeu votos, mas a imprensa ainda tenta dizer que ele foi o grande perdedor das eleições. No último programa falamos como a esquerda foi forçada a reconhecer a vitória do bolsonarismo no primeiro turno, enquanto a direita intergaláctica continuou passando pano para o coach Salvador, esquecendo do mais importante, derrotar o Boulos. Tudo isso mesmo com os paulistanos no meio de um apagão e correndo o risco de encarar tempestades ainda maiores com o PSOL no governo. Se dependesse só dos presidiários e do Marçal, era isso que tinha acontecido. Após a eleição, toda a esquerda admitiu que Bolsonaro foi o grande vencedor. Toda? Não. A mídia, com seus brilhantes e intrépidos soldados de chapa branca e miolo mole, alardeou aos quatro cantos que Bolsonaro perdeu. O consórcio ainda tentou promover uma direita limpinha e sensata enquanto ignorava a grande constatação dessa eleição, a queda do lulopetismo e a falência da esquerda woke. Aí virou briga para todo lado, esquerda raiz descobrindo que o Lula é vassalo do Biden, direita intergaláctica descobrindo o poder do centrão e o centrão percebendo que os tempos estão mudando. Nesse episódio especial do Puxando Fio sobre o resultado das eleições municipais de 2024, além dos meus companheiros usuais Kim Paim e Arthur Machado, convidamos o analista político e o meu conterrâneo santista Herbert Passos Neto. E a gente vai falar disso e muito mais. Eu queria dar o alô já pro pessoal. Fala Kim, fala Arthur e... Oi Herbert, tudo bem com você? Bem-vindo. Boa noite, Felipe. Boa noite, Arthur. Boa noite, Kim. Prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Kim Paim, tudo bem aí, na Austrália? Tudo em paz. Tudo em paz. Vim em paz. Vim em paz, intergalácticos. Calma, calma. E Arthur, tudo bem? Tudo bem, como sempre, sofrendo com elegância. Decadence avec elegance. É isso aí. Como diria Lobão. Lobão que já foi direita e agora sei lá o que ele é. Muito bem, o que vocês têm a dizer? Eu vou dar a palavra primeiro para o Kim, que é quase um segundo host aqui, e para ele rapidamente fazer o panorama, depois a gente passa para o nosso convidado e o Arthur fecha, pode ser? Vai lá, Kim. Tá bom, sempre só para mim começar, né? Tudo bem. Então, teve eleição, todo mundo acompanhou, todo mundo deve ter visto aí resultados pelo país, e obviamente todo mundo ia repercutir isso. Eu normalmente sempre falei o que sai na imprensa, grande parte dela, né, dos comentaristas, pontuaram, né, uma grande derrota, pelo menos eles tentaram vender com uma grande derrota, né, de Bolsonaro nas eleições, porém, entretanto, todavia, também teve parte da imprensa, inclusive da grande mídia, que reconheceu que o PL teve vitórias importantes e também teve uma parte da imprensa importante que eles evitaram tocar no nome de Lula, evitaram colocar a culpa da crise no colo do Lula, mas eles deixaram claro que, cara, o maior perdedor dessa eleição foi a esquerda. E para isso, eles inclusive entrevistaram personalidades da esquerda, filósofos, pensadores, pessoas com proeminência, e todos eles basicamente estão batendo na mesma tecla, que o identitarismo é o grande problema. Ou a esquerda abandona a agenda identitária, ou a agenda identitária vai acabar com a esquerda. E aí começou esse pega pra capar por todos os lados, toda a gritaria. Quando você olha dentro da própria esquerda, análise da questão eleitoral, aí você vai ter algumas divergências. E a divergência basicamente gira em torno de uma coisa. Aqueles jornalistas, influenciadores, portais de notícias, assim, não é que são alinhados ao PT, mas assim, lulo-afetivos. Essa palavra não é nem para ofender, mas porque realmente assim, é um negócio que tá no âmago do coração do cara. É realmente assim, uma relação de amor, quase. Tipo quando você pega o Leonardo Atush, do Brasil 247, e alguns de seus membros. O que também não é unanimidade, porque o Brasil 247 chama pessoas, vez ou outra, que sentam, né, sentam o dedo na verdade, vamos falar assim, né, e colocam Lula em maus lençóis. Então eles tentaram vender o cenário de uma grande derrota do bolsonarismo, que agora acabou, chegou ao fim e tudo mais, pipipi, enquanto você tem outros setores dentro da própria esquerda, inclusive assim, o Breno Altman falou isso publicamente, depois o Breno Altman fala isso no Brasil 247, você também tem o Rui Costa Pimenta, que fala no Brasil 247, faz uma análise, né, no panorama lá no programa do PCO, e a galera desenha um cenário que, assim,
eles partem dos números. Cara, vamos aqui olhar. Qual era o tamanho do partido de Bolsonaro antes das eleições de 2024? Qual o tamanho depois? O que é que o histórico mostra, né? Fora algumas análises que aí você vê, e tem a ver com o que o Trielli falou na introdução, que muitas vezes as bolhas diversas estão sendo mais honestas do que a direita intergaláctica. A partir do momento que você vê a esquerda olhar o número e não ficar apenas no número cru e tentar interpretar o número, você vê que a coisa está um pouco diferente. Eles conseguem olhar e falar, peraí, o PSD elegeu não sei quantos prefeitos, mas desses prefeitos que o PSD elegeu, quantos foram em grandes cidades? Quantos desses prefeitos são realmente, sei lá, do centrão? Quantos deles não são aliados ao bolsonarismo? Você pega dois casos bem, assim, latentes. O prefeito de Chapecó, que é aliado de Bolsonaro há muito tempo, é do PSD, e o cara que se elegeu em Londrina como prefeito, que é o cara do Felipe Barros, apoiado pelo Nicolas. Inclusive, foi por conta do apoio do Nicolas a esse cara que muita gente na rede social começou a questionar aquela campanha do PSD, e aí o pessoal precisou reforçar que não, vejam só, existem exceções nessa campanha. Então, quando o pessoal faz esse panorama, faz análise com base nos números, sai daquele dado cru e começa a interpretar, começa a ver, peraí, não dá para falar que a urna mandou recado. O recado da urna é claro, agenda identitária, agenda woke, não dá mais, ninguém suporta mais, né? É preciso dar uma guinada à direita. Também ficou claro que todos aqueles eventos que ocorreram ao longo aí nos últimos 2 anos, Bolsonaro rodando o Brasil, indo numa cidade que o PL lá organizava, filiava pessoas, aqueles eventos do PL Mulher, cara, isso aí surte efeito. Às vezes as pessoas não param para pensar, cara, o que faz uma pessoa se filiar num partido? Às vezes um dia ela tá lá, viu uma notícia, viu um canal de YouTube incentivando, ela vai lá e vou botar aqui meu nome. Às vezes ela tá na cidade dela, tem lá a notícia, olha, Bolsonaro vai estar aqui, Michele vai estar aqui, a pessoa resolve ir nesse evento, tá lá a estrutura do partido, o cara se emociona, já vai lá, pronto, coloca o nome na urna, às vezes faz aqui uns contatos, outro, etc. Às vezes daquele evento ali sai um vereador, sai um candidato a prefeito, sai algum tipo de composição. Então, assim, o trabalho que foi feito ao longo de 2 anos, quando você olha a repercussão na imprensa, você olha em especial quem está analisando o resultado da eleição com base não só no número cru, todos apontam que o Centrão está dando uma guinada à direita, porque o Brasil está dando uma guinada à direita, e que a esquerda identitária está numa crise sem precedentes. Esse, assim, é um cenário inquestionável. O tom é o mesmo em todo mundo que leu e foi além do número cru e partiu para interpretar os dados. Boa. Herbert, cara, você foi o primeiro cara que eu sigo, assim, que começou a falar dessa história dos conservaloucos, né? Que era justamente o que hoje o pessoal tá chamando de intergalácticos. E até na época eu me lembro de falar, pô, o cara tá exagerando, né? Rachando a direita, aquela velha história, né? Fala, pô, tudo bem, eu gosto do Bolsonaro também, ele faz umas coisas, mas, pô... E aí, cara, o tempo passou e, obviamente, você é um analista político muito melhor do que eu, até porque você nasceu nesse meio, né? Você já deu uma entrevista aqui no Quinto Elemento, bem no comecinho do Quinto Elemento, contou sua história, aliás, assistam, que é muito legal. E, cara, você já viu isso bem de antes. O que você acha? O Bolsonaro saiu mais forte? Quem que saiu mais forte nessa história? E é isso mesmo, né? Você tinha razão, os conservaloucos mais atrapalharam que ajudaram. Então, vamos lá. O Bolsonaro, eu acho que para a gente entender e tentar ir além do que está sendo dito, vale a pena a gente tentar observar o Bolsonaro na integralidade do que ele significa. Porque qual que é a condição dele agora? Poxa, ele está inelegível neste momento, não tem mandato, não tem nada, e ainda assim ele tem uma força política enorme. Essa força política para eleger prefeitos e vereadores, ela é relativa. É mais relativa do que para eleger deputados, né? A eleição para o legislativo federal e estadual, ela costuma ser mais ideológica. A eleição municipal, ela é mais prática, né? A pessoa fala, tá bom, eu gosto do Bolsonaro, mas eu quero saber se fulano, quando vencer lá, sei lá, vai dar um emprego para minha cunhada, entendeu? Se vai arrumar o esgoto da minha rua.
se aqueles trombadinhos aqui da boca de fumo vão parar de roubar aqui. Então as pessoas estão procurando pautas mais práticas quando se trata de município, por isso que a força é relativa. Ainda assim, a união Bolsonaro com o Valdemar deu para o Valdemar uma possibilidade de fazer muitas articulações que ele não teria se não tivesse dentro do partido uma estrela como o Bolsonaro. Bem ou mal, o Bolsonaro virou uma celebridade. O pessoal fala, ele foi na cidade, olha lá, tinha pouca gente no negócio dele. Cara, tá bom, beleza, pega uma cidade onde ele foi e tinha pouca gente. Me fala outro político que vai lá e vai ter mais gente do que o do Bolsonaro. Então, se o Bolsonaro está com pouco, imagine os outros. E haja vista você fazer uma comparação qualquer com o Lula. Então, eu acho que da parte da mídia de tratar o Bolsonaro como derrotado, é mais uma confusão entre torcida e análise. Eles estão torcendo para que o Bolsonaro suma, desapareça, porque eles odeiam o Bolsonaro e tal, e pode até ter os motivos deles, justos ou não. Mas eles confundem essa torcida e começam a também desviar o assunto de que o maior prejudicado dessa eleição foi o PT. Poxa, os caras estão com o governo na mão, a máquina na mão, e tiveram um resultado pífio como esse, o maior derrotado da eleição, obviamente, é o Lula e o PT, de maneira geral, que agora começa a bater cabeça. O Bolsonaro, ele pode não ter saído tão fortalecido de um certo ponto de vista mais conserva-louco. Por quê? Porque o pessoal conserva-louco queria a candidatura própria. Não, tem que ter melhor... como é que é? Vencer de pé do que ganhar de 4. Era essa a máxima que criaram. Isso, é melhor perder de pé do que ganhar de 4. Certo? Bom, acabaram tomando em pé mesmo, né? Enfim, não serviu para muita coisa. Perderam de 4 no final, quase, né? Pois é. No final foi isso, né? O pessoal que se juntou com o Marçal acabou queimando o próprio filme. Então, nesse sentido, o que acontece? Numa eleição municipal, você não pode esperar o mesmo comportamento do eleitorado que existe numa eleição nacional, principalmente uma eleição de deputado. Então, o próprio peso do Bolsonaro em candidaturas próprias, digamos assim, como queria em São Paulo, queria o Ricardo Salles em São Paulo. Bom, veja o que aconteceu em outras capitais, onde houve candidaturas próprias, o que eles chamam de chapa puro sangue, alguém da direita verdadeira, um verdadeiro conservador, ou sei lá o quê, um verdadeiro conservador. O que aconteceu com essas pessoas? Eles apostaram nessa questão mais ideológica, aceleraram o passo no final, e o que aconteceu? Perderam. Por que perderam? Eu não vejo essa perda como uma perda exatamente do Bolsonaro, nem sequer do bolsonarismo. Eu entendo que é uma questão prática. Ora, no município, a pessoa fala, se fosse uma discussão lá longe de mim, esse cara aqui faria mais sentido com essas pautas ideológicas. Pega lá em Belo Horizonte, né, saiu aquele vídeo polêmico do Nicolas e do Bruno, relacionando o outro candidato que venceu com questões de pedofilia, né? Um vídeo que dá uma certa forçada de barra na interpretação do livro, porque de fato destaca uma parte ali e dá uma interpretação um pouco forçada para poder construir uma história. Não é uma coisa tão bonita de se ver. Agora, quando isso acontece com alguém que está lá longe de você, com um candidato que está lá longe, que você vai ter pouco contato, as pessoas que pensam por torcida podem até se animar com essa história, mas quando se trata de algo mais próximo, do prefeito da tua cidade, de alguém que vai estar ali falando dos problemas do teu dia a dia, isso tem um peso menor e acaba gerando até uma antipatia. Agora, isso representa uma perda do Bolsonaro? Não acredito. Por quê? Porque não dá para você esperar certos ganhos em eleição municipal. A eleição municipal funciona por uma outra lógica. Então, em relação ao Bolsonaro, eu vejo dessa maneira. Ele se mantém fortalecido porque ele está num partido que ficou forte graças a ele. Então tem uma união aí, digamos, de centro com direita, que é a união que está fazendo sucesso nesse momento. Então o centro está dando uma guinada para a direita. Olha, é uma guinada, mas eu não acho que seja uma guinada ideológica. Porque o centro é circunstancial, né? Eu sempre escutei meu pai falar desde pequeno, filho, cuidado que o centrão não se vende, o centrão só se aluga. E, cara, é verdade. Então, quando o pessoal fala, não, mas o Nunes é de centro-esquerda, eu falo, cara, não é que o Nunes é de centro-esquerda, é que, ele veio junto do bonde do PSDB, pô. Se ele veio junto do bonde do PSDB com uma pegada de centro-esquerda, ele vai estar de centro-esquerda. Aí agora, ele deixou de ser de centro-esquerda? Não, cara, ele é um cara de centro. Se a maré tá puxando para a esquerda, ele vai virar centro-esquerda. Agora a maré puxou para a direita, ele vai para a direita, tá lá com o Melo Araújo de vice. Então, uma maneira boa de compreender o centro é entender que ele ignora a ideologia e que ele não está verdadeiramente preocupado se ele vai professar
uma cartilha, um catecismo mais à esquerda ou mais à direita. Ele está preocupado em se autopreservar ali. Pô, a maré puxou para cá, ele não vai brigar com a maré. A maré está indo para a direita, o cara fala, pô, eu quero apoio do PL. Então, sim, o PL foi um dos maiores vencedores dessa eleição, e os partidos de centrão também. E muitas dessas vitórias foram feitas em conjunto. Então é inegável que o Brasil está numa onda de centro-direita, mas eu não acho que isso dê para o pessoal mais de direita, digamos assim, o direito de se iludir e de achar que a direita sozinha consegue eleger candidatos. É isso aí. Arthur, é isso mesmo? Você concorda? Como que você viu também esses resultados? Foi mais ou menos esperado, né? Pelo que a gente vinha conversando no programa aqui. Pois é, eu acho que não tem nenhuma surpresa. A minha impressão dessa história, eu me lembro de umas lutas do UFC, que acontece muito, quando o cara passa lá 3 rounds apanhando pra caramba, o olho fica todo roxo, fechado, o cara apanha e apanha muito. Quando acaba a luta, a instrução do treinador pro cara é ele comemorar. Se você for olhar, acabou a luta. Antes de ter o resultado dos juízes, o cara pode ter apanhado a luta toda. O cara já levanta e sai comemorando. Veja, o PT é assim. O PT faz isso. O que a gente está vendo é isso. Até porque essa fake media que a gente vive aí, ela nos últimos 15 anos, ela não tem mais interesse em promover o debate. Se você olhar o que acontece hoje, de toda a análise política da mídia, não é promover, mas é afastar o debate. Então o cara fala assim, não, o Bolsonaro perdeu, mas ninguém chama nenhum bolsonarista lá para conversar. Fala, cara, qual é a visão de vocês das eleições, né? Chamaram Paulo Pimenta, chamaram a turma da esquerda, chamaram todo mundo para ver a visão deles. Mas da turma da direita, não chamam ninguém para ter essa visão do que realmente foi a eleição do ponto de vista da direita. Porque os caras usam essa tática, que não é mais nova, mas de afastar o debate. Então eles querem dizer e decretar que o Bolsonaro perdeu. Eu também concordo com o Ebert e concordo com o Kim. Ele não perdeu. É impressionante para mim a força do Bolsonaro e é evidente que existe uma onda de centro-direita. A única coisa que eu adicionaria é que para mim essa discussão, essa preocupação da esquerda não é apenas com a questão do identitarismo. Claro, é óbvio que houve uma resposta do identitarismo, mas também há uma preocupação da esquerda que, para mim, começa a ter essa discussão que já não é de hoje, já tem uns 2 anos, mas agora ficou mais latente. O que será dele sem o Lula? Porque a gente tem que ser pragmático, que o Lula está com 77, 78, né? 9. Então, 79, obrigado. Se ele for disputar a próxima eleição, vai terminar o quê? Mais velho que o Biden, né? Se ele aguentar. Então, mesmo que ele dispute a próxima eleição, e mesmo que num cenário catastrófico ele ganhe, mas ele já não será mais ele já começa a eleição dele com um governo que acabou, como aconteceu agora. Quer dizer, nos últimos 2 anos, eu me lembro que eu e Kim, a gente começou a conversar e falava, cara, o governo Lula acabou. Esse mandato do Lula acabou tem 2 anos. Tem absolutamente 2 anos que ele não faz absolutamente nada, a não ser marketing clichê e ficar falando da ONU e viajar e falar do Bolsonaro. Então a pauta do governo dele é Bolsonaro. Então, para mim, a discussão que existe hoje dentro da esquerda é uma preocupação seguinte, cara, se a gente perder com máquina, porque a esquerda tradicionalmente sabe usar essa máquina e sabe alugar o centrão, como diz bem aí o Ebert. Aluga bem. Não podemos esquecer, inclusive, que o Lula, em 2002, quando teve a sua primeira grande crise, logo nos 2 primeiros anos de governo, o PMDB foi neutro na eleição do Lula. O PMDB não apoiou o Lula. E no meio da crise, que começou aquela questão de Roberto Jefferson, e o PMDB falar, e ter a ideia de impeachment, o Sarney se aproximou do Lula, o Lula entendeu que precisaria do PMDB para continuar no governo, senão ele ia sair de lá, ia ter o impeachment, e ele faz o primeiro grande acordo com o Centrão de governabilidade. E, na minha visão, os caras hoje, os intergalácticos que reclamam disso, dizem, isso é um absurdo, devem ver que, por causa dessa iniciativa do Lula, ele ficou 16 anos no poder, meu caro. 16 anos no poder que esses caras estão. Então, tem que olhar as coisas com um certo pragmatismo, mas eu vejo que a esquerda hoje olha e fala assim, cara, o que vai ser da gente no pós-Lula aí? Porque se com máquina a gente não está conseguindo ganhar a prefeitura, estamos numa onda que a gente perdeu o discurso, perdeu a capacidade de usar e fazer a máquina,
qual o nível de fragmentação que vai surgir da esquerda, pós-Lula. E aí são 2 derrotas. Uma derrota enorme para o Lula e uma derrota acapachante do Boulos. Então, assim, os 2 principais... Acachapante, Os 2... É o horário, aqui tá tarde, né? Quem acordou agora, você tá no final do dia, é quase meia-noite. Mas, assim, essa situação são os 2 líderes da esquerda, né? Mais prováveis, o Lula, o Boulos. Cara, foram atropelados. E aí entra, só finalizando aqui, entra o resultado prático disso. Porque a esquerda conhece bem que a eleição para o Senado, a gente fala que apesar de ser ser legislativo, é uma eleição majoritária. E eles sempre utilizaram 2 prefeitos pelo tamanho dos estados brasileiros para poder fazer os seus senadores. E o cara olha e fala assim, a preocupação deles é que eles estão olhando para uma eleição que vai ser extremamente importante, que são para 2 senadores por estado. Eles olham e, cara, não temos máquina, velho. A base agora está no centrão e na direita, está no centro-direita. Então, como eles vão usar a capacidade de fazer senadores sem máquina e com um presidente que perdeu o açúcar, né? O Lula virou um chiclete que está sem açúcar, cara. Só vai ser servido daqui a pouco para jogar no chão e cuspir. Entendeu? Então, eu vejo a eleição, esse quadro, dessa maneira. E por isso que eu acho que ela é muito favorável para a direita. E, sem dúvida nenhuma, Bolsonaro é o grande líder disso, na minha visão. E o Centrão, ele parece que a direita conservadora louca descobriu que existe o Centrão e que ele manda, né? Parece que, como você falou, já manda há muito tempo, né? Desde a República, desde a Nova República. Fala Herbert, você ia complementar. Então, essa questão do pessoal conservador louco, direita intergaláctico, o que acontece é o seguinte, tem um pessoal que é muito bom em discurso, mas que na prática não consegue fazer muita coisa. Só que na internet você não precisa mostrar resultado. Na internet você precisa passar uma imagem de autoridade. Só que aí a pessoa tem muita autoridade na internet, mas não consegue eleger ninguém, não consegue desenvolver um trabalho, aí a realidade começa a gritar. Quando a realidade grita, muitas dessas pessoas que aprenderam a viver só do discurso, elas querem distorcer a interpretação da realidade para culpar a realidade da análise deles não ter dado certo. Então, assim, o problema não é que ele errou o que falou, não. O problema é a realidade que está errada. E qual que é o problema disso? É que o Centrão, veja, se você começa a querer fazer a técnica do muro, de falar, não, a gente aqui é a direita e centro, na verdade, é a esquerda, cara, você começa a se isolar. Só que para quem é que é bom esse isolamento? Esse isolamento é bom para, por exemplo, deputados, nichos de influenciadores. Isso é bom, né, que o sujeito fique isolado, porque ele fica numa bolha cognitiva, ele deixa de entender outro lado e fica 100% dependente só daquilo que ele consome. Então, é uma maneira de emburrecer o negócio. Então, quando o Olavo falava lá do imbecil coletivo, que os intelectuais se juntavam para emburrecer uns aos outros, tem que se tomar cuidado, porque quando as pessoas que estão mais dentro do campo conservador se fecham em bolhas e param de ouvir o outro lado, param de entender, elas vão emburrecendo. Então, aquilo que o Arthur levantou da mídia, que a mídia faz isso no debate e não chama ninguém de verdade de um campo da direita para ser ouvido, né, numa tentativa de emburrecer o público, da mesma maneira, o pessoal que está no campo da direita, que para de ouvir o que está acontecendo no centro, para de ouvir o ponto de vista da esquerda, ele vai se emburrecendo também. E isso tem acontecido em alguns nichos. E só um detalhe que eu não comentei, se der tempo, a questão dos identitários, né, dessa crise. Eu tenho visto uma divisão dentro do ambiente da esquerda no seguinte sentido: uma parte está defendendo que a esquerda precisa se radicalizar, abandonar o identitarismo, não completamente, mas que ela precisa se radicalizar. E outra parte fala que não, a gente precisa fazer as alianças. No fim das contas, as duas coisas acabam funcionando, porque a esquerda ela não se divide de uma maneira a ter uma cisão completa. Ela sempre se fragmenta, mas sem perder uma unidade de fundo. Então ela acaba jogando com todas as estratégias e aqui, for dando certo, eles vão tirando lucro. Óbvio que a estratégia das alianças ela está tendo um rendimento menor. Por que está tendo um rendimento menor? Porque o Lula se aliou tanto ao Centrão para poder vencer a eleição do Bolsonaro em 2022, que é praticamente a tal da frente ampla, frente democrática, que manda no governo dele, e ele não consegue entregar nada. Então, quando eu converso com pessoas mais de esquerda, eu falo, beleza, o Lula se elegeu. Cara, tem pautas aí que vocês defendem que, de repente, são boas para vocês. O que o Lula está entregando? Cara, nada.
Então, o Lula não está conseguindo entregar nada nem para as pessoas de esquerda. Que eu falei, tá bom, vai ter um nicho aí que de repente tem muitas pautas que eu não concordo, vai ter outras que de repente pode ter algum benefício. Não, nem para esse público dele ele está conseguindo entregar. Então, o governo dele virou um governo basicamente de centrão com o STF e ele não entrega nada. Aí tem o pessoal que é mais radical da esquerda e vai falar, não, a esquerda precisa se radicalizar, precisa voltar para a base, precisa abandonar o identitarismo. E essa questão do identitarismo, você já vê lá nos Estados Unidos, essa discussão já tem mais tempo do que aqui. Né? Quem meio que popularizou essa discussão lá foi o Mark Lilla, que é um intelectual do Partido Democrata, e ele fez aquele livrinho, Os Progressistas de Ontem e do Amanhã, e ele vai dizer que o Trump venceu em 2016 porque o Partido Democrata se fragmentou, porque avançou muito no identitarismo. Agora, eu não sei se isso faz com que o identitarismo esteja falido. Por quê? Porque ele não tem uma proposta. Ele é só destrutivo. O identitarismo ele vai fragmentando tudo e ele é autodestrutivo. Só que é uma autodestruição como se fosse um câncer, digamos assim. Não é uma autodestruição que busca construir algo. Não, é só uma sociedade cada vez mais fragmentada, com menos unidade e que vai fazendo as pessoas... Assim, as sociedades deixam de ser... A sociedade deixa de ser um corpo com órgãos, tecidos, células. Ela vai se tornando um amontoado de indivíduos e que agora eles já vão ficando tão individualizados, vai ficando tão fragmentado que a sociedade perde o poder de ação. Então, é uma estratégia falida... então vou repetir essa frase, depois ele corta. Então, a sociedade se torna um amontoado de indivíduos, ela vai ficando tão fragmentada que ninguém tem benefício com isso. E ela não atinge só o campo da esquerda. Esse identitarismo ele pode sim avançar para um campo da direita que frequentemente já é antipolítico também. Então, dentro da direita você tem setores mais conservadores que estão falando em família, em religião, mas tem muitos setores dentro da direita que são mais liberais também e que vão abraçando as fragmentações. Já vista o número de divórcios, né, de filhos criados sem pai nem mãe, enfim, de questões de pautas morais, digamos assim, que vão sendo deixadas de lado, porque as pessoas vão caindo nessa fragmentação, elas vão se entregando aos prazeres, aos vícios, enfim, isso não é algo exclusivo da esquerda. A direita pega isso também, enfim, a gente não consegue depois construir uma sociedade forte se as pessoas estão com a sua própria individualidade, sua própria personalidade mal construída. É isso aí. E com isso tudo, você está dizendo uma coisa que a gente também fala aqui, que existe uma diferença entre a esquerda identitária, a esquerda woke e tal, e a esquerda mais raiz, né? Tanto é que é a que está criticando o Lula agora, né? O Lula, aqui a gente estava falando em off, né? A gente aqui do Quinto Elemento tem falado que o Lula tá quase um neoliberal, tá quase não, ele é um neoliberal woke, é um vassalo do Biden, como a gente tem falado, até com uma vergonha dos BRICS e tal, quase. Essa coisa do ambientalismo, ele abraçou, e isso está deixando a esquerda mais brava. Isso vai deixar ele mais próximo do centrão, vai afastar do centrão? O que você acha, Kim? Porque, na verdade, isso é um pouco centrão, né? Essa coisa meio vassala aí do Biden. Sempre foi um pouco isso, né? O centrão não era meio isso? Não, grande parte do centrão, né, tem uma proximidade com esse tipo de agenda, porque o centrão acaba sendo a base de ação do setor financeiro. O centrão sempre esteve ligado com isso. Quando você vê quem puxa essas agendas, grande parte do tempo, são os setores financeiros, os grandes bancos, os grandes fundos de investimento e também, né, alguns blocos políticos internacionais. Então as ordens realmente acabam por vir de cima. Quando você olha o que o governo Lula vem fazendo dia após dia, mais recentemente é agora o Maduro, né, tirou seu time de campo no Brasil, chamou a representante brasileira lá para prestar esclarecimentos, chamou o Celso Amorim nominalmente de mensageiro do imperialismo. Ficou clara aí toda essa atuação em prol dos BRICS, o que também, assim, a gente fala, a gente faz piada, mas também tem que entender. Eu acho que não é difícil, porque assim, você estava em Curitiba de férias forçadas, que é a situação do Lula. Você sai das suas férias forçadas, recebe
amplo apoio internacional para você voltar a ser presidente. Você vai ficar do lado de quem? Do Biden, que te ajudou, que mandou a Laura Richardson vir pressionar o governo Bolsonaro, o diretor da CIA, a secretária de Estado, ou você vai ficar do lado do Maduro, que não fez nada para te ajudar? Onde é que está o poder? O Lula é um viciado pelo poder. Quem ajudou ele a chegar onde ele chegou foi o Biden. A dívida dele de consideração é com quem? Com o Maduro ou com o Biden? Com o Foro de São Paulo ou com o imperialismo? Então o Lula está 100% fechado com esse movimento. E grande parte das pessoas não entendem, e eu acho que isso também é um dos pontos que mostram que não tem salvação para essa esquerda que está aí. Não tem como o Lula dar uma guinada, ele recalcular a sua rota. A rota do Lula, ela está sendo calculada por outra pessoa. O Lula vai seguir até o fim, dançando a música que colocaram para ele dançar. Isso daí, para mim, é inquestionável. Assim, não tem o que pontuar sobre isso. E aí que deveria estar voltando, assim, a gente deveria estar voltando num ponto que o Herbert falou, que é a questão da divisão da sociedade, que às vezes a própria direita, ela acaba se dividindo. Você vê, essas movimentações, que eu acho que vem sabotando o Brasil há mais de século, elas todas vêm, normalmente, sendo empurradas pela agenda do mercado financeiro. É unânime em torno dessas pautas. Você tenta procurar algum grande fundo, algum grande player do mercado, todos são, todos pensam da mesma forma. Temos que avançar por aí. E aí o Herbert estava falando sobre essa divisão da sociedade e tudo mais. Quando você olha no espectro mais à direita, normalmente o cara que está nessa parada do indivíduo, o indivíduo como máximo, e às vezes até rejeita qualquer conversa de coletivismo, assim, o mais básico de tudo, eu falo assim, mas olha só, a gente meio que vive em sociedade, sabe? Calma aí, cara. Você vê que sempre vai acabar na boca de um liberal, na boca de um libertário. Sempre. E sempre aquele papo de que o Estado basicamente tem que ser destruído. Não pode existir Estado. Tudo que acontece, a culpa é do Estado. A culpa não é das pessoas. Tipo assim, eles às vezes não percebem que é a mesma questão que envolve, por exemplo, armas de fogo. A culpa não é da arma. A culpa é de quem está utilizando a arma. A arma bem utilizada pode salvar uma vida. Aí o cara pega toda a discussão que envolve o Estado. Alguém faz algo errado, tá vendo aí? A culpa é do Estado. Tá vendo ali? A culpa é do Estado. Tá vendo aí? A culpa é do Estado. Falando que, cara, pelo amor de Deus, respira um segundo, talvez a culpa seja de quem está usando o Estado. Às vezes a culpa seja disso daqui. E essa discussão, ela acaba por retroalimentar as confusões que a gente vive no dia a dia da falta de pragmatismo dentro da direita. Porque é sempre culpa do outro, é sempre culpa de fulano, sempre culpa de Beltrano, sempre culpa de coisa. Então, assim, você luta contra tudo e todos, você grita, você não pensa de uma forma um pouco mais, sabe, coesa, mais prática, de tentar colocar alguma coisa na mesa para avançar, e aí a gente termina andando e não chegando a lugar nenhum. Aí quando aparece alguma pessoa falando, gente, olha só, olha isso aqui, não, tá tudo errado, não dá para fazer isso. Aí já puxa a carta do sistema. Não, porque tem um sistema, porque tem isso, tem aquilo outro. E ele às vezes não percebe que ele tá fazendo todo o jogo do sistema. Tu tá fazendo todo o jogo do sistema, cara. Acorda, cidadão. Tu não só defendeu, como tu colocou pra andar a questão do mercado de carbono. Como é que tu luta contra o sistema, cara? Não, do sistema. Que sistema, irmão? Tu tá vendo o Pablo Marçal? Olha o que o Pablo Marçal fez, aprontou, olha com quem ele tá. Tá de brincadeira, que sistema? Tu tá falando tanto, não, o sistema tá aí destruindo o Brasil, tu tá ajudando a alimentar o discurso que tá destruindo a imagem de Bolsonaro, que é o cara que ainda consegue trazer o que vocês odeiam no final do dia, que é o quê? É uma unidade em torno de algo, né? Esse discurso no final do dia desses caras são o quê? Ninguém presta, só eu presto, é sempre focando no indivíduo. Uhum. Já quando você olha o discurso de Bolsonaro, existe algo que agrega. É um movimento que agrega. É um momento que você realmente vê que diversas pessoas que pensam diferente, é difícil encontrar duas pessoas que pensam de forma igual, né? Não tem. Mas o Bolsonaro, com o seu jeito de ser, mesmo pessoas que pensam de forma diferente, conseguem se unir em torno meio que de uma mesma causa, debaixo do mesmo guarda-chuva, que era lá o guarda-chuva dele. E tudo está sendo colocado na mesa. Todo esse período eleitoral vai na direção totalmente oposta. É forçando uma fragmentação, é forçando a destruição da imagem desse líder que traz essa coesão a todo o movimento.
Exato. O mesmo problema que a esquerda vai sofrer já em breve, que é a questão do Lula, tem uma turma que parece estar tá forçando isso dentro da direita, sabe? Tem que acabar, tem que fragmentar, temos que implodir tudo por dentro e não é assim pra gente se tornar esse novo líder, não. Às vezes é pro cara conseguir um cargo um pouco melhor. Não, eu tô aqui, mas eu vou conseguir esse outro cargo. Não, eu tô aqui, eu vou conseguir uma vantagenzinha maior. É mesquinharia então, em nome de um projeto mesmo. pessoal pequeno, mesquinho, ele tá disposto a destruir o todo. É isso aí. Não, então, a gente tá passando por uma fase que é exatamente esse conflito entre as duas coisas, né? Porque a direita tem aquela coisa antissistema. O próprio Bolsonaro foi um candidato meio antissistema, apesar de estar há 30 anos na política, sei lá quantos anos na política, ele foi vendido meio como antissistema, e eu acho que até como discurso isso fazia sentido, porque realmente ele é um pouco mesmo, né? Mas não adianta você querer... isso foi uma coisa que a gente conversou até no programa que vai ao ar domingo agora, que não adianta você falar assim, não, então somos antissistema, só que o sistema tá aí, é enorme, você vai ficar lá atacando pedrinha no pé do sistema ali, o sistema vai te dar um chute e acabou. Se você quer mudar alguma coisa, você vai ter que, de alguma forma, ter algum poder dentro desse sistema, né? Então a direita, tanto aqui como nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, tem essa dificuldade de falar assim, não, eu quero ser poder, para ter poder até para desmontar um pouco o sistema, né? Só que sem estar no poder, sem ter algum poder, a não ser que tenha uma coisa meio, uma revolução, eu acho que ninguém quer isso, ou mesmo que quisesse, é uma coisa inviável. Então, porque é um pensamento revolucionário muito parecido com o da esquerda, né, cara? Então, a ideia, já que a gente vive nessa realidade, é olhar a realidade, que é o que todo conservador deve fazer. Qual é a minha realidade, o que eu vou fazer para melhorar isso, né? E aí, o Centrão, o Arthur, agora que a gente deixou isso claro, que o Centrão hoje é o poder, né? Hoje não, né? É o poder do Brasil desde, talvez antes até da República Nova, da Nova República. Você acha que eles vão comprar essa onda da esquerda ou simplesmente pelo fato de que a maré tá mais à direita já é o suficiente para eles irem para virar um centro-direita? Porque o que eu ouço falar? A gente ouve pessoas até de centro-esquerda, que nem o Rodrigo, como é que é o nome dele? Que foi até governador aqui? Garcia. Rodrigo Garcia. O Rodrigo Garcia falou, não, existe, provavelmente o Centrão vai mesmo para centro-direita e o Bolsonaro tem grande chance de se eleger, mesmo estando inelegível, mas tem possibilidade de exercer o poder e tal. Então a gente vê essas pessoas falando isso, e por isso que a gente vê tanto do lado da direita mais, sou independente, não sei o quê, quanto da esquerda que está perdendo poder. O foco é sempre tirar o foco do Bolsonaro, dizer, o Bolsonaro perdeu, o Bolsonaro não tá nem aí. O Centrão vai comprar essa história de que o Bolsonaro perdeu, o Bolsonaro não tá nem aí? O que você acha, Arthur? Olha, eu vou te contar 2 histórias rápidas aqui, que eu gosto muito. Dizem que 3 instituições no mundo realmente têm capacidade de fazer um planejamento de longo prazo. A primeira delas é a Igreja Católica, né? Ela é capaz de olhar os movimentos por seus 100, 200 anos. A segunda é a indústria de petróleo. E a terceira é o Centrão. Então, dizer assim, o Centrão está comprando o Centrão já viu, tá? Então, se ele já está, como diria o Brizola, né, costeando o alambrado na nossa direção, é porque ele já antecipou esse movimento. Tem uma piada antiga em Brasília, que é o seguinte, que se você estiver no alto do Empire State, numa cobertura lá, na cobertura do Empire State, numa festa, e tiver os caciques do Centrão, e de repente você olhar para o lado, o cara começou a pular, meu amigo, nem pergunta o que é pula junto. Porque os caras têm essa capacidade eles conhecem a máquina. Olha só, para mim tem alguns pontos. Por exemplo, quando o Kim falou um ponto agora, que é absolutamente relevante, e para mim essa galera dos intergalácticos ou dos políticos que estão agora mais emocionados, falta dever de casa, porque eles estão atritando com a realidade. Eu sempre, quando chega aqui uma máquina, alguma coisa que a gente compra e meus filhos querem abrir, é típico das crianças, que eles querem, abrem alguma coisa, que eles querem brincar ou aprender a usar, eles partem do princípio que a máquina vai se comportar como eles gostariam que fosse. Então eles não pegam o manual para ver como ela deve funcionar.
E isso não tem nada a ver com se submeter ao sistema ou nada, é entender com aquilo que você está mexendo. Então, por exemplo, o que o Kim falou que é absolutamente relevante? Que o Centrão é basicamente patrocinado, sustentado pelo sistema financeiro. É isso mesmo. Você pegar a história, é só você parar, se eles parassem para olhar as peças do Centrão, que eles resumem e recortam apenas de um lado, o cara é corrupto, é pragmático, você vai ver isso. Exemplo, Lei Candir, né? Quem fez? Quem era o Candir? Lei das SAs, governo Fernando Henrique. Candir, Centrão, né? Social-democrata. Aí você vai assim, quem foi o grande cara do governo Fernando Henrique, depois do governo Dilma, depois do governo Temer? Ficou em todos, líder do governo, cuidava das reformas tributárias, Romero Jucá. Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Então você vai vendo que esses caras que são tradicionalmente políticos ligados ao Centrão, esses caras sempre tiveram uma relação especial com os grandes bancos, com o BTG, com o Itaú, com o Bradesco. Eu me lembro que o Bradesco tinha dentro, até em Brasília, um cargo de diretor de relações institucionais, que na verdade está lá como um lobista oficial do Bradesco. O cara mora em Brasília, está lá e vive na Câmara dos Deputados. E a maior parte da relação deles é com o Centrão. Então, é importante entender isso, porque senão você não vai entender nem o que é o sistema. Porque quando a gente fala, estou brigando com o sistema, você está brigando contra quem exatamente? A gente entende o que é, no todo, né, no abstrato. Mas na prática, o que é isso na prática, meu caro? Quem que é esse sistema? Quem é o sistema que te chuta para fora? Quem é o cara que aperta o botão? Entendeu? E aí, realmente, aí vale a pena entender que o que foi feito é que, durante muito tempo, o Centrão, por um lado, aprendeu a dominar as engrenagens da República. Então, se você vai ver, exemplo, caso clássico que foi revelado na Lava Jato. A quem o Eduardo Cunha, quais são os cargos que o Eduardo Cunha pedia? Presidência da Caixa Econômica Federal, não sei o que, do Banco do Brasil. Então, ele está preocupado com aquilo que ele consegue articular para gerar empréstimos, financiamento, e aquilo é poder. Né? Então, ele está lá pedindo o cargo da Receita Federal. Os caras mandam nas engrenagens do Estado. O PT aprendeu a fazer isso, e no segundo mandato do Lula, quando ele realmente, aí o cara aprendeu a usar a máquina com o Sarney, ele bota isso, e depois a Dilma bota o Carlos Gabas na Previdência, ele vai botando nos órgãos, né, dominando esses órgãos. Então a gente tem que entender, para mim, que quando a gente fala de sistema, nós estamos falando dos burocratas, tecnocratas, que aprenderam a apertar o botão. E que houve, aí sim, um movimento político, fazendo uma conexão rápida aqui com o que o Ebert colocou dos Estados Unidos, houve um movimento político mundial que os nossos intergalácticos não perceberam, que é o próprio esvaziamento da política. Então, qual foi a armadilha até que a esquerda se meteu? A esquerda se meteu porque o Lula assumiu no seu segundo mandato, e até eu disse isso numa entrevista lá na BMC News, logo no final da eleição do Bolsonaro, né, dessa segunda, que o Bolsonaro perdeu, e aí perguntaram para mim, Arthur, o que você acha que vai ser o Lula? Vai ser mais o Lula 1 ou o Lula 2? Eu falei, acho que vai ser o Lula woke, né, porque ele está exatamente em convergência com o que foi feito nos Estados Unidos. Que, olha, veja bem, é o problema que está rolando agora lá. O Obama, umas 2 semanas atrás, fez um discurso falando o seguinte: eu não acredito que os homens negros podem votar no Trump. Por que não? Por que não? Porque ele está tentando criar uma pauta identitária. Onde é a armadilha que ele se meteu? Ele se meteu na seguinte armadilha: esvaziaram a política, foram esvaziando a política, foram implementando esse identitarismo e essas pautas através do sistema judiciário no mundo todo, dando poder ao sistema judiciário, baseado nos direitos humanos e nos direitos das minorias, na igualdade, na inclusão, nessas ideias, e os caras esvaziaram a política. Qual foi a reação do povo? A reação do povo hoje, no mundo, inclusive aqui na Europa, eles estão, não é que eles sejam contra o sistema, eles estão denunciando a insuficiência da democracia das instituições. Eles estão dizendo que as instituições não são mais democráticas, não tem nenhuma conexão com o povo. Quando a gente fala, cara, não tem conexão, é que ele olha e ele não vê aquilo trabalhando para ele. Né? Então, eles já perceberam isso, que ele troca o presidente, como botamos o Bolsonaro, e de repente o Bolsonaro fala assim, cara, quero implementar, eu fui eleito com esse programa aqui de governo e esse programa educacional, quero implementar esse programa educacional. O burocrata que domina aquela engrenagem não implementa, cara.
eles fazem o inferno da vida do político, entendeu? Ele cria uma situação que ele vai lá, denuncia para o Ministério Público, joga para a Receita Federal, chama o TCU, quando vê o cara tá inelegível. Porque isso é usar a máquina contra o cara. Então, ou você assume o governo e começa a botar pessoas suas nessas engrenagens, e não é simples, porque o cara vai chegar lá e não vai fazer isso com a caneta, tem que ser no jeitinho. Não, bota aquele cara ali que eu boto isso aqui. Tem que ser assim. Porque se não for dessa maneira, os caras vão denunciar, vão fazer um AUE, como fizeram. Qual foi o grande problema dos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro ali? Porque ele botou uma turma de ministro que não tinha, alguns deles, tipo o Abraham, não tinha nenhum trejeito político, não sabia nem o que, nem sabia onde era o banheiro do negócio. E aí o que acontece? Ele chegou lá e falou, vou para o YouTube fazer gracinha e todo mundo aqui no Ministério da Educação vai seguir o que eu estou mandando. Resultado, o cara foi escorraçado no Ministério da Educação. Não conseguiu fazer nada. E ao passo você tinha lá o Nadalim, que, cara, não foi pro YouTube, não foi fazer gracinha, não foi dançar, não foi brincar com o chinês, implementou um programa sensacional. Porque ele sentou com o burocrata, foi colocando o cara dele, foi ajeitando, foi convencendo e implementou. Então, a gente tem que entender que a política tem um lado de absolutamente domínio e entendimento à realidade. E que quando a gente fala de lutar contra o sistema, é entender quais são as engrenagens chaves de uma república, de um governo, que nós temos que assumir para que com 1 ou 2 caras você comece a controlar áreas relevantes. Agora, o Centrão hoje percebe a sensação do povo. O Centrão tem até isso, acho que tem um livro, cara, de um desses livros que conta a história da Camargo Correia. Falou que teve um evento na Bahia e o Fernando Henrique encontrou o presidente da Camargo Correia. E aí o Fernando Henrique, eu não me lembro o nome dele, falou, sei lá, João, você por aqui? E aí diz que a resposta do presidente da Camargo Correia foi, presidente, nós estamos sempre aqui, vocês é que vêm e vão. É isso. Então isso é a realidade da política, entendeu? Do Centrão. É claro que a gente não vai aceitar isso como um dado eterno, mas é entender que a força dos caras é muito grande e que eles têm uma base substancial política e que, cara, tem uma capacidade de visão de longo prazo e de uso da máquina que é bastante peculiar. Então, eu acho que, respondendo a você, o Centrão já veio para a direita porque ele entende que há uma onda de direita onde os votos estão aqui. E aí eles estão dizendo o seguinte, olha, e eles assumem, eu não sou bem direita, mas eu concordo com esses caras e entrego para você. Essa é a mensagem deles, a mensagem de entrega, né? De tomar lá da cá prático também, na linha final ali do povão. Isso faz sentido para uma parte da população, infelizmente. Bom, beleza. Então, qual é o plano? O que a gente pode aprender, né? Eu queria perguntar agora para o Herbert, o que a gente pode aprender com o que passou, né? Com essas eleições aí? Tem alguma coisa que a gente pode tirar? E qual é o plano para o futuro? Assim, se você fosse o cara que estivesse ali no comando, o que você diria para esse movimento mais conservador, à direita? Qual é o plano e o que a gente pode aprender, quais erros e acertos dessas últimas eleições? Então, Felipe, eu vejo que dá para a gente olhar por 2 aspectos. O primeiro aspecto, quando a gente pensa no Centrão, no tal do sistema, e que eles têm um domínio muito grande das coisas, por que eles têm esse domínio? De uma maneira ou de outra, a forma como a sociedade foi se desenvolvendo ao longo do século XX, ela abraça um certo positivismo. Então, as pessoas acreditam que não temos que ser políticos, e sim gestores. Então, a gente vai tendo uma transformação do corpo de ideias que dá sustentação para a sociedade, e isso está na cabeça das pessoas. Na medida em que a gente desenvolveu a medicina e outras áreas por meio de avanços tecnológicos e científicos, isso meio que povoou o imaginário de todo mundo. Claro que isso tem problemas, né, porque essas ciências vão se fragmentando, elas vão saindo daquele campo da filosofia antiga que tentava entender a unidade da realidade, o todo da realidade, ela vai se fragmentando. Então, a gente tem uma percepção hoje que domina o que é o pano de fundo na cabeça das pessoas, que dá unidade imaginativa geral para a direita, para a esquerda, são visões fragmentadas das coisas. E dentro dessa visão fragmentada, o funcionamento técnico do Estado, burocrático, ele meio que predomina. Então, a única chance de você nadar
nessa correnteza, nesse momento, é dar abraçada de acordo com o lado que a água está puxando. Então, se você tem uma base que é mais positivista, que é mais tecnocrata, você vai precisar aprender a ser um bom tecnocrata. Mesmo que no seu coração você pense diferente, na hora de você realizar o que você quer, você vai precisar aprender a jogar aquele jogo. Você não vai poder mudar as regras do jogo se você não tiver nenhum poder dentro do campo ainda. Então, você vai precisar primeiro aprender com as regras que estão vigentes. Então, assim, se tá chovendo, eu não gosto de chuva, não adianta, cara. Você tem que aprender a andar na chuva. Se a chuva que está chovendo agora, ela é meio positivista de alguma maneira, né, nessa burocracia, o pessoal que é conservador, que quer colocar algo em prática, não quer ficar só apanhando, vai precisar aprender a jogar esse jogo. E o que eu vejo que dá para se tirar de lição das últimas eleições para agora é justamente a questão de como que o Centrão avança e de como que essas alianças são importantes, e a prática disso, eu acredito que esteja na transparência. O que é transparência? Pega o exemplo de São Paulo. Qual é a discussão que estava acontecendo em São Paulo agora, que saiu uma matéria no Metrópolis uma semana atrás, que aliados do Nunes já estavam discutindo secretarias. Estavam discutindo secretarias. E que o PL estava pleiteando, por exemplo, a Secretaria da Educação, uma baita secretaria. E outras 3. E a União Brasil, que também formou uma bancada grande na Câmara de São Paulo, também estava pleiteando ali, né, um monte de coisa, o Kassab, outro monte de coisa. Beleza. O pessoal da direita intergaláctica gosta de dizer que isso é conchavo, que isso é corrupção, que isso é um problema, que isso são acordos impuros que não se pode fazer. E eu já acho ao contrário. Eu acho que é preciso jogar luz nessas relações. É preciso ter... Hoje a gente vive na era da falta de privacidade, então não dá mais para esconder essas coisas, é o contrário, tem que mostrar. Então tem que falar, peraí, olha, nós apoiamos o Nunes, por exemplo, se eu fosse do PL, se eu fosse um deputado do PL, eu falaria isso, a gente apoia o Nunes, por conta disso, disso, daquilo, a gente tem esse espaço aqui, tá bom. Então agora a gente vai pegar esse espaço e vamos dar resultado nesse espaço. Eu acho que esse é o grande desafio do pessoal conservador, é aprender a dar resultado prático. Por quê? Porque o deputado ele não precisa dar muito resultado. Se ele ficar de blá 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 na internet, ele convence um monte de gente a continuar votando nele. Agora, quando ele passa a ter uma influência dentro da máquina, e ele cria ali, como hoje existem os vários feudos políticos, fulano é indicado por não sei quem e ocupa os cargos, tá bom. O que a pessoa está fazendo nesse cargo? Ela é capacitada a trabalhar nesse cargo? Ela está entregando um bom resultado? Porque se ela estiver entregando um bom resultado, você começa a transformar, de fato, a vida da sociedade, você vai fazer com que as pessoas que são atingidas por aquele serviço prático que está sendo realizado, elas passem a confiar mais em você, que elas passem a olhar para você e falar assim, beleza, o fulano lá apoiou esse prefeito, tal secretaria não sei quem que manda, tá bom, mas eu estou sendo bem atendido pela tal secretaria, eu estou sendo mais bem atendido agora com fulano tendo poder político na secretaria do que era atendido pelo anterior. Então, é uma questão do seguinte, não adianta só criticar a esquerda, não adianta criticar o centrão, você tem que ir lá e fazer melhor. O resumo não adianta só criticar, faça melhor. E esse é o ponto. Como fazer melhor? As pessoas precisam se capacitar. Não dá para você entrar na máquina e achar que, olha, eu sou conservador, eu defendo pautas supostamente superiores do ponto de vista moral e por isso eu tenho que ser recebido aqui com um tapete vermelho. Cara, porra nenhuma, não funciona assim. Você chega lá, você vai ter que lidar com um funcionário de carreira que está cagando para você, porque você vai passar lá o período que você está indicado para trabalhar e o cara vai ficar lá 30 anos até se aposentar, então ele não está nem aí para quem é você. Se você não fizer uma boa relação, ele vai te engolir. Se ele não gostar de você, ele vai te atrapalhar. E outras pessoas que vão estar em volta também vão estar disputando, vão estar puxando o tapete, outras pessoas do teu próprio campo vão estar de olho no teu cargo, porque aquilo dali ele quer ganhar aquele dinheiro. Então, aprender a lidar com essa coisa que é o normal da política. Às vezes eu vejo na internet, Felipe, Kim e Arthur, o pessoal vai para a internet e reclama, não sei quem puxaram o meu tapete. Eu falo, meu filho, mas você achou o quê? Que iam te pegar no colo, iam te colocar no pedestal e carregar nos ombros. Nossa, chegou o fulano de tal aqui, o super conservador. Deixemos ele trabalhar, ninguém atrapalha o homem. Cara, em lugar nenhum funciona assim. Ninguém que trabalhe para o Centrão funciona assim. Eu sinto que o pessoal quer o seguinte, fazer campanha contra o Centrão, aí onde o Centrão vence, ele quer que o cara do Centrão, que ele fez campanha contra, pegue o telefone e ligue, super conservador, me perdoe,
Eu tô aqui ligando, desculpa te incomodar, né? Você está ali, pode falar. Eu tô nas secretarias aqui, qual que você quer? Sabe? Você poderia aqui colocar o seu cara na máquina, me perdoa por te incomodar. É tipo isso, né? O cara ele não participa do processo, ele joga contra e ele quer receber a ligação para botar o cara dele, saber se ele tá sendo bem tratado, porque ele está sendo sabotado. Exatamente, Kim. Eles não entendem a necessidade de você conquistar. O pessoal fala, você acha que a direita vai avançar, que o Bolsonaro vai avançar? Eu falo, se você não tiver pessoas preparadas para atuar verdadeiramente, não vai avançar. E aí, se você não avançar, não adianta botar a culpa no centrão, não adianta botar a culpa na esquerda. Por quê? Porque você critica a esquerda, mas eles têm gente preparada que chega lá e trabalha, né? Que vai lá e ocupa a máquina, que vai lá e passa no concurso. Você pega o pessoal do Centrão, cara, é um pega para capar. Qualquer um que esteja nos assistindo, que já esteve em cargo de confiança, que já passou por dentro da máquina, ou que seja funcionário público, entende exatamente o que eu estou falando. Lá dentro é uma disputa constante. E o pessoal que é de direita esteve sempre assim, essa nova direita conservadora, esteve sempre do lado de fora do jogo. E agora o desafio é, olha, se você está apoiando o Centrão, e o Centrão está colando em você porque ele quer os votos que você tem e ele não tem tantos votos assim, ele precisa colar em alguém de direita, tá bom, esse alguém de direita vira para o eleitor e seja sincero, fala, eu vou apoiar esse cara aqui do Centrão, porque de fato eu sozinho não estou conseguindo, mas ele com meu apoio, ele entra. Só que ele com meu apoio, agora eu quero espaço, e eu vou usar o espaço e vou fazer melhor. Acho que a grande proposta que falta para o pessoal da direita é pegar a máquina na mão e mostrar que faz melhor. É bem simples, não é uma questão tão ideológica, é uma questão de competência. E a competência, meus caros, não se constrói da noite para o dia. Eu acho que um desafio hoje é você ter pessoas capacitadas a entrar na máquina e fazer melhor. E fazer melhor significa saber lidar com todas essas dificuldades que todo mundo que é do Centrão já lida, todo mundo que é da esquerda já lida. É um pega para capar, é briga o tempo todo, puxada de tapete, é a própria corrupção que avança, que se você não tomar cuidado ela te engole, é a própria dificuldade de lidar com o crime que avança cada vez mais para dentro da esfera pública. Outro dia me perguntaram, quanto tempo falta para o Brasil virar um narco-estado? Eu falo, acabou de sair a matéria acho que a Gazeta do Povo, falando que um tal de um banco do PCC movimentou 8 bilhões para poder apoiar políticos e candidatos. Então, em certa medida, a gente vai se transformando gradativamente num narco-estado. E quem está dentro da máquina precisa aprender a lidar com isso. Não dá. Então, eu acho que muita gente aprendeu a ganhar projeção na internet. Isso tem um lado bom, mas nem só de internet vive o homem. Na hora que você está falando da vida real, do político, ele tem que ir para a prática. E a prática demora para aprender. Então a gente sai de um governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro estavam caçando conservadores para ocupar cargo de confiança. Chegou lá, apanharam do Centrão, apanharam dos militares, apanharam da esquerda, apanharam do funcionalismo público, apanharam da burocracia e saíram chorando. Só que em vez deles olharem no espelho e falar assim, cara, por que eu apanhei? Eu gosto muito, pegando um exemplo para fechar, do Kelly Slater, né, que é um dos maiores atletas de todos os tempos, que é do surf, e o Kelly Slater foi 11 vezes campeão mundial. Tem 3 ou 4 caras que foram campeões mundiais 2 ou 3 vezes. O Kelly Slater, em 20 anos, venceu 11 vezes, ou seja, ele dominou o cenário do surf num campeonato que é extremamente difícil, é um tour de um ano inteiro que você tem que vencer um monte de coisa para ser campeão. Passam pela Austrália, aí onde está o Kim, enfim, é maravilhoso esse campeonato. E qual era a reação do Kelly Slater quando ele perdia a bateria? Cara, ele ficava puto, só que ele saía da bateria e ele tinha tanto ódio de perder, tanto ódio, que ele pensava, cara, como eu faço para não passar mais por isso? O que eu poderia ter feito para não ter sido derrotado? E é uma postura diferente dos brasileiros, por exemplo. Os brasileiros no circuito mundial desenvolvem, e talvez a gente veja isso na política também, uma personalidade chorona no sentido de achar que está sempre sendo prejudicado. Então, o juiz roubou lá para aquele gringo. O juiz me garfou. Tá bom, o juiz pode até ter garfado. Eu não vou entrar nesse mérito, e acontece mesmo. Mas a postura do choro é uma postura de derrota, e essa postura não constrói campeões. Você não vira um campeão indo lá xingar o juiz e reclamar no palanque que você foi injustiçado. Eu acho que o Kelly Slater é um cara que deu um bom exemplo disso, porque mesmo quando ele tinha uma derrota questionável, eu nunca vi ele questionar. Ele ficava puto, batia na água, e você vê o cara saindo naquela concentração, ele vai para casa, vai quebrar a cabeça e fala, cara, se eu passar por isso de novo, como eu faço para não perder? Então, eu acho que essa determinação, essa garra de vencer,
é o que o pessoal mais conservador precisa desenvolver se quiser entrar dentro da política, que ela é necessária para qualquer área da vida. Qualquer área você enfrenta dificuldades. Né? Então, ou você se determina a vencer e aprender a olhar no espelho e falar, cara, o que eu preciso melhorar para eu poder fazer bem esse trabalho? Eu acho que não houve essa reflexão por parte de muitos, né? Tanto que muita gente ocupou cargo no governo Bolsonaro, pessoas super famosas, e eles saem do governo e não contam para ninguém. Eles continuam fazendo análise política, continuam palpitando, mas quando tiveram a oportunidade de estar lá, porra, não mandaram bem. Eu falo, porra, mas se tu é tão bom, por que a hora que bota a bola no teu pé tu não faz nada? Ah, é porque, porra, o zagueiro roubou a bola de mim. Eu falei, caralho, mas tu queria que o zagueiro fizesse o quê? Abrisse alas para você passar? Entendeu? Queria que o goleiro saísse da frente. Nossa, chegou os conservadores. Eles vão chutar a bola. Deixa eu sair do gol aqui para não atrapalhar o show. Entendeu? Então, é essa loucura que se instalou nas redes sociais, não de maneira completa, mas de uma grande parte dessa nova direita, é que precisa ganhar um tomzinho de sanidade e as pessoas aprenderem a enfrentar a vida real em vez de ficar chorando. Senão não adianta falar de maturidade, de um monte de temas, virtudes, um monte de temas que o pessoal conservador gosta de falar, e chega na hora da realidade, porra, não representa, não faz acontecer, né? Ficando Fala aí. Não, o que o Herbert tá falando aí, ele passa por duas coisas que eu acho que tem exemplos bem latentes, recentes. Por exemplo, quando o Herbert fala de transparência, tem que jogar limpo, explicar o que tá acontecendo. Você pega a discussão que a gente vai voltar nela aí nas próximas semanas, até fevereiro do ano que vem, que é a eleição presidência da Câmara e Senado. Cara, não é uma votação do povo, não é democracia que tu vai lá na urna e vai escolher. Não, na Câmara se elege o presidente da Câmara quem tem 257 votos. No Senado se elege quem tem 41. Ponto final. Que a maioria, né, sim, maioria mais um, né, 50% mais um em ambas as casas. Aí você pega o Intergaláctico, que se referiu a mim recentemente como sujeito lá na Austrália. O cara, ele tá sendo criticado na internet, aí ele começa a utilizar tudo que ele reclama da imprensa. Em vez de falar que ele tá sendo criticado, ele diz que ele está sofrendo ataques. Pronto. E aí ele cria mais um espantalho. A imprensa chama né, extrema direita. Aí o que ele faz? A direita caçabista. Eu até hoje procuro. Onde está a direita caçabista? Eu queria muito conhecer alguém na direita que defende o Kassab. Eu não conheço. Eu quero saber de onde esse cidadão tirou essa informação que existe uma direita caçabista. Aí ele faz essa análise todo imbecil, estou sofrendo ataques, enquanto isso idolatram o sujeito lá da Austrália. Aí esse imbecil, ele vai comentar sobre a sessão do Senado e fala, não, eu entendo, estamos diante de uma situação delicada, eu não vou reclamar dos senadores que apoiarem, por exemplo, Alcolumbre. Cara, não tem situação delicada. O que tem são os números. O que tem é a atividade normal de um parlamentar, de um senador que a cada 2 anos escolher o seu presidente. Não tem nada de delicado nessa situação. Você já pode chamar ele de direita. Você já pode chamar ele de direita ao columbrista, né? Porque ele tá fazendo exatamente o ponto que você defende aqui. Pro Kassab, ele tá então, defendendo assim, é um negócio assim que você vê, cara, que imbecilidade, sabe? Que falta de amadurecimento. Não vou criticar os senadores que tomaram essa decisão. Não tem nada, mas nada de delicado. É uma situação muito simples, que a cada 2 anos acontece, não é nada novo, desde a redemocratização, talvez até antes, não sei como é que funcionava o parlamento durante o regime militar, mas eu acho que também tinha presidente do Senado, presidente da Câmara. Então é o mesmo processo. Vamos parar de tititi, vamos parar de querer ficar vendendo virtude no YouTube, porque parece que é só isso que o pessoal quer fazer, e começar a ser transparente. Começar a explicar como as coisas funcionam, sabe? Não é porque tu não é senador que tu não precisa explicar. Se tu tá vivendo de política, se tu depende de Bolsonaro ou não, porque ele diz que não depende de Bolsonaro. Mas se tu vive de política, pelo menos traz informação verdadeira. Para de querer falar, não é absurdo, só podemos apoiar quem fizer isso, quem fizer aquilo outro. E se nenhum dos nomes viáveis apoiar o que você quer, vai fazer o quê? Vai chorar? Vai gritar? Jogar no chão? E aí, porque é melhor perder de pé do que ganhar de 4 no final do dia. Então, assim, é um papo maluco, emburrecedor, que tá colocando a gente para regredir no tempo. E aí, em paralelo a essa questão da transparência, o que o Herbert tá falando de ocupação de espaços, ele falou numa live certo dia e que me deu um insight para conseguir colocar melhor em palavras,
e até já citou, por exemplo, aqui o Nadalim. A gente fala o seguinte, né? Exemplo, eu levantei pro pessoal a seguinte bola. Gente, imaginem se amanhã você recebesse a caneta suprema. Tudo que você quiser vai acontecer. Quem você colocaria para salvar a educação brasileira? Porque não é o Nadalim. Não é um Nadalim que vai resolver. Quantos cargos existem no Ministério da Educação? Meu amigo, são mais de 1000 indicações. Mais fácil. Tu tem esses nomes? Não. A gente fala educação. Eu falo, tava falando pro pessoal, vamos aqui, gente. Eu lembro do Nadalim. Tem lá o Fábio, né? O Fábio Gomes, que era um dos braços direitos do Nadalim. Tinha a Ilona Bexhazy. Poderia colocar lá para dar uma ajuda também. Aí o pessoal na live citou a Ana Campagnolo. Você vê que ela foi lembrada pelas pessoas por ter feito de algum trabalho na educação, que a qualificou para ser citada. E citaram mais quem? Mas citaram mais uma pessoa só. Pronto, ninguém sabia citar mais nenhum nome. Por quê? Porque não existe. Você olha dentro da direita, primeiro, uma discussão em torno de educação e pessoas que estão se aprofundando nesse assunto. Aí eu trouxe uma situação que eu acho que é fácil para explicar como você normalmente ganha destaque, que foi um exemplo que todo mundo acompanhou, porque tem 2 anos, foi o Fica em Casa. O Fica em Casa, você tinha o consórcio e os super cientistas de um lado, e você tinha do outro lado médicos que começaram a se contrapor e fazer o embate ideológico, a polarização, que inclusive o que a esquerda vem pregando, temos que voltar a polarizar com a direita, a esquerda está entregando tudo na mão do judiciário para resolver. E aí, se você faz o raciocínio inverso, o período que a direita mais cresceu, assim, em velocidade e quantidade de apoiadores, é quando ela polarizava com a esquerda, quando ela mostrava o que é que a esquerda estava fazendo. Olha isso daqui, a esquerda é isso. A partir do momento que a direita abandona isso e começa a focar sua energia a combater o judiciário, cara, você não tem o mesmo tipo de apoio, sabe? Às vezes o cara não tô nem pro judiciário, mas a esquerda, você tem essa polarização política. Então, durante o Fica em Casa, os médicos começaram a falar, então começaram a surgir lideranças que, se hoje você questionar na área da saúde, bicho, você vai falar o nome de um monte de gente. Na saúde você já tem alguns nomes, na educação não. Mas saúde é um negócio recente, que foi agora do Fica em Casa. Educação, que é um problema no Brasil há décadas, a gente deveria ter 100 nomes, mas para citar assim de qual é salteado, e a gente não tem. Por quê? Porque não tem especialistas. E às vezes plano, você fazer o seu nome numa área e conseguir emplacar os seus em algum cargo, passa por você ser forte o suficiente para que seja impossível te nomear. Você é tão forte que você meio que fica refém daquela pessoa. Você vê, sei lá, vamos pegar outro tema, de questão de armamento. O primeiro nome que vem na cabeça é quem? É o Benê Barbosa. Por quê? Porque o cara tá fazendo evento, o cara tá escrevendo livro, o cara tá na internet, aparece um caso que é correlato ao que ele fala todo dia, ele tá debatendo, ele tá colocando na mesa. Então, bicho, assim, é meio que inevitável. Se um dia tiver alguma coisa, tiver uma comissão pra debater, os caras vão acabar chamando ele. Por quê? Porque ele tá o tempo todo falando disso. Sabe? É quase impossível você fugir, né, de trazer ele para um debate se você trazer o assunto que ele é um especialista. A mesma coisa você trazer de alfabetização. Você fala, cara, é quase impossível o assunto não parar no pé do Nadalim. A bola vem. É tipo Ronaldinho Gaúcho, a bola vai chegar no pé, não adianta. Sabe? A bola busca o mestre. Não tem o que fazer. E não tem isso. É um bando de maluco gritando na internet. Às vezes as pessoas não percebem isso. O senso prático é zero. Mas zero. Não é o pragmatismo do centrão que vale tudo pelo poder. Não, é o puro bom senso. O puro bom senso também está faltando. Ele está escasso, né, em desuso. E eu fico olhando e falo, gente, vocês não estão percebendo isso? Gente, abre o tempo, às vezes é um cara dando opinião de uma coisa, dando opinião da outra, dando opinião da outra, pronto, acabou. E depois disso? Nada. O meme que fizeram eu fico assim, estarrecido com o meme. Porque o meme os caras pegam meu rosto e perguntam qual é o plano. Gente, como é que perguntar qual é o plano é um meme? Não existe um plano, aí você pergunta qual é o plano, você tenta fazer as pessoas refletirem como solucionar o problema que atinge a todos e tá dando risada disso. Olha o nível que as coisas estão chegando.
sabe? É surreal. Mas a turma te promete que vai derrotar o Centrão. E é a mesma turma que vende que Bolsonaro está enfraquecido, que na verdade não é nem Bolsonaro, é o Frouxonaro, o covarde, o vagabundo, o cara do acordão, o cara que está entregando a cabeça dos seus aliados para se salvar. São essas mesmas pessoas que, quando não falam isso, se calam perante as pessoas que estão falando isso. Não levanta uma pena. Você pega Deltan Dallagnol inventando a fake news do acordão, não teve uma alma intergaláctica para criticar o Deltan Dallagnol e todo mundo acha isso normal. Pera aí, né, cara? Tá maluco? Não dá. E às vezes esse tipo de comentário também que a gente vê muito na internet é a dificuldade que as pessoas têm de admitir que alguém pense com a própria cabeça. Então, às vezes você fala uma coisa desse tipo, eles partem do princípio de que, não, esse cara, ele pensa a partir do que o Bolsonaro falou para dar um jeito de defender. Eu falo, cara, as pessoas estão pensando a partir de várias, até existe esse público, mas existe muita gente que apenas está raciocinando a partir da própria consciência, chegando a conclusões que, olha, ok, o Bolsonaro, você não pode negar que ele é uma liderança no meio da direita, independentemente do quão unânime ela é ou não. O fato é que muita gente projeta nele a culpa de tudo que não deu certo, e essa é uma forma de mascarar a incompetência dos outros. Por que tudo gira em torno do Bolsonaro? Eu falo, cara, porque tá faltando gente competente para fazer a coisa girar em torno de si também. Então as pessoas vão ficar orbitando o cara por falta de brilho próprio, por falta de capacidade. Aí quando algo dá errado, tá lá, tá vendo? A direita não anda por conta do Bolsonaro e todo mundo fica babando o ovo dele. Eu falo, cara, olha só, o Bolsonaro, bem ou mal, ele tá aí no jogo e tá jogando desde antes dessa onda. E tá aí se elegendo, se reelegendo desde antes de tudo isso. E tá aí até hoje, perdurando. Agora, entre acreditar que a liderança dele pode ter algum benefício e acreditar que quem tá certo são aqueles que só se tornaram alguém depois de aparecer do lado dele, aí é foda. Então, esse senso de proporções é que tem que ter. Muitos dos críticos hoje, quem seriam eles se não existisse, por exemplo, Olavo e Bolsonaro e essas pessoas não tivessem imitado o Olavo e Bolsonaro? Cara, então muitas pessoas que hoje querem alçar um voo próprio, elas não criaram asa ainda para isso. Elas são completamente dependentes do Bolsonaro. Então elas acham que porque elas são dependentes do Bolsonaro, qualquer um que faça uma análise que vai favorecer o Bolsonaro, ela é bolsonarista fanático. Então eles vão criando espantalhos que como uma maneira de continuar valorizando a retórica falsa que é feita, disfarçada de análise política. Uma coisa que você falou antes, que complementa nisso, que você disse que o pessoal às vezes se fecha num pensamento único e fica retroalimentando, aí vai a loucura, é exatamente isso, né? Eu fico vendo. Crises, sobe e desce, etc. Aí o pessoal, não, ele não fica nervoso, não fica isso porque é só seguir o que o Bolsonaro tá falando. Normalmente não. Normalmente eu vejo assim o que acontece na política e eu não me deixo levar a maior parte do tempo das emoções, é porque eu acordo de manhã, começo a ler o Twitter, começo a ficar emocionado, começo a ficar maluco, começo a achar que o mundo está acabando. Aí quando dá 3 da tarde, eu começo a ler a imprensa. Aí eu começo a voltar pra terra, falando, peraí, eu vejo o que tá acontecendo. Aí depois quando tô no computador, vou ler o que a esquerda tá falando. E assim, não tem como o seu cérebro funcionar da mesma forma quando você tá lendo os 3 lados ao mesmo tempo. Não tem. Sabe, você nunca vai, sabe, assim, volta, irmão, volta um pouquinho pra realidade, sabe? Quando tá todo mundo falando de impeachment, e tá todo mundo da empresa mostrando, os números são esses, não passa. Aí você fala, beleza, não, entendi, a galera que tá viajando, ela tá se deixando levar pela pura emoção. Vamos voltar pro mundo real, o mundo dos números, e assim, não se deixa aí. Às vezes eu fico vendo, se a galera simplesmente lesse o que sai na imprensa, não errava tanto e não vendia tanta ilusão. Porque tem às vezes que a galera vende ilusão, vende informação totalmente descabida. E, não tem nada a ver com ilusão nem nada, mas mostrar o que deixar de ler a imprensa às vezes pode causar. No final de semana agora, foi dias atrás, teve briga no Twitter, um perfil que só posta clickbait. E não tô brincando. Eu desafio você entrar nesse perfil e achar uma postagem que não comece com a sirene. A palavra a seguir normalmente é urgente, mas às vezes coloca bomba, grave e aconteceu. Mas todos têm a sirene.
Todos os perfis têm sirene, todas as postagens. Ainda mais que o Twitter monetizou. Aí o cara coloca: Alcolumbre dá rasteira ou chuta o PL para fechar com o Kassab para blindar o Supremo. Pronto. Aí é aquela emoção, né? Que aí, o que é que esse tweet faz? Gritaria para tudo que é lado. Aí entra no comentário o Cláudio Dantas, fonte. Cite a fonte e coloca a matéria dele. Aí o próprio perfil, que dessa vez usou a palavra urgente, para falar que o Columbre fez isso, urgente, para não dar o braço a torcer pro Cláudio Dantas, esse perfil posta uma nota da CNN de setembro. Aí você fala, peraí, cara, como é que pode ser urgente uma notícia de 38 dias atrás? Como é que pode ser urgente, cidadão? Você tá maluco? Você é louco? Então você vê assim que a desonestidade é tão grande que ele se desmente. Você vê assim e fala, qual a necessidade disso? E no final do dia, quem tivesse lido a imprensa já sabia. Aí eu até comentei sobre isso, depois o Cláudio ficou lá todo choroso, não sei o que. Eu falei, irmão, a notícia já tinha saído tudo. Pacheco no TCU, o Pacheco na CCJ, tudo isso já tinha dito, é porque vocês não lêem os coleguinhas de vocês. A informação tá aí. Às vezes um bom analista passa por ler. Vocês não querem ler. Vocês querem dar palpite. Palpite não é análise. A justificativa é que, mas como é que eu vou acreditar na imprensa? Só que você lê com um olhar crítico, né? Não significa que você precisa ser ignorante. Você pode ler sabendo que o cara tem um interesse por trás, mas alguma informação você consegue tirar. Outra coisa, o que é olhar crítico? Vamos dar aqui um exemplo prático do que é olhar crítico na imprensa. É você saber quem é um jornalista, saber o que o jornalista pensa. Todos vocês acompanham a Globo, odeiam a Globo, eu também. Eu queria ver a Globo fechar, para mim é um dos maiores problemas do Brasil. A Globo, tudo que a direita faz é ataque. Quando é a esquerda, é crítica. Aí veja, a Globo posta uma nota falando que Glaze ataca. Aí você fala, mas peraí, se a esquerda nunca ataca, é só crítica, o que é que tá acontecendo? Então, aí já é uma red flag. Informação, você deveria se questionar. E ela ataca quem? O Padilha. Opa, mas peraí, quem é o Padilha? Aí que você tem que ter o histórico de quem é Alexandre Padilha, qual a função dele dentro do PT e quem é o jornalista que escreveu isso. Quem é o jornalista que escreveu isso é a Nayara Trindade, que trabalha para o Lauro Jardim. E qual é o papel do Lauro Jardim dentro do jornalismo brasileiro? Ser o porta-voz do mercado financeiro. Quem é o Alexandre Padilha? É o cara do PT que, junto com o Haddad, transita no mercado financeiro. E foi um dos maiores articuladores do Lula no mercado financeiro durante 2022, 2021, né, durante o período pré-eleição. Então você vê quem é que sai em defesa do Alexandre Padilha? O mercado financeiro. Por isso que Glaze atacou. Porque Glaze está indo para cima do cara do mercado financeiro. Pronto. E nessa bola dividida, de que lado está o Lauro Jardim? Do mercado financeiro. Então, é ler a imprensa com esse senso crítico, essa análise, para você ver de onde está vindo a informação. No final do dia, essa matéria estava replicando o tweet da Glaze. Você podia trazer o seu tweet da Glaze? Podia, mas você tem que ver como essas forças se movimentam. Quando você entende a imprensa, entende o jornalismo, você consegue chegar na informação verdadeira. Para de ser um bocó. Cara, pelo amor de Deus. Agora eu queria... Mas enfim. Eu queria fazer uma pergunta para os três aí. Uma das preocupações da direita intergaláctica, e até eu acho que de todo mundo, né, de certa forma, até nós, é assim, mas aí o Centrão não tem também um histórico assim de, quem que vai usar quem? Essa é a pergunta. É a direita, o Bolsonaro vai usar o Centrão, ou o Centrão vai usar o Bolsonaro, ou a vida é assim mesmo, cada um usa o outro um pouco e a gente tenta puxar pra lá, puxar pra cá, que nem você falou na questão, que nem o cara que joga futebol, também vou fazer uma metáfora esportiva aqui, o cara que joga futebol lá, o futebol de salão, que tá sempre a família lá aplaudindo, né, que é esses caras se elegem pela direita, que tá todo mundo aplaudindo o que o cara fala, mas aí de repente ele vai lá pra liga grande, vai pro futebol mesmo, de campo ali, no Campeonato Brasileiro, e aí, cara, vai vir não é mais aquele joguinho tranquilo que você jogava na adolescência, agora o bagulho vai ser a vera, e aí tem chute no saco, tem toda aquela coisa assim, e aí só que tá lá, você tá com aquela torcida sua lá, que você lembra que todo mundo te acha o máximo, e quando você chega, a primeira porrada você vai tomar da imprensa, depois dos seus adversários, depois até da torcida vai começar a te xingar, então
é isso que a direita meio que está aprendendo, né? Tipo, a gente saiu da bolha e está indo pro... Só que se não aprender a jogar, não vai conseguir. Como é que fica isso? Vocês acham que essa preocupação é válida? Tem que estar sempre ligado nisso? Porque o Centrão é aquela coisa, né? Um dia está aqui, outro dia está lá, vai depender do... Como é que a gente joga esse jogo aí? Fala você, Arthur, que foi o último a falar aí. Faz mais tempo que você não fala. Ô Trelli, é um dado da vida real, né? O Centrão tá lá. Veja só, vou dar um exemplo prático aqui. Nós elegemos senadores na última eleição, não nessa, né? Mas na última eleição para presidente. E uma pauta que é cara à direita é o homeschooling. Está no Senado. Bom, aí o que acontece hoje? Você pode xingar o Centrão, você pode fazer o que for do lado de fora, mas no momento que você está no Senado, são 81 senadores. Você vai precisar do Centrão para aprovar a pauta do homeschooling. E aí você vai precisar conversar com o cara. Então, se você toda hora tiver uma postura arrogante, e esse foi um grande problema, é um grande problema que nós temos, porque a gente acha que vai chegar lá, como diz o Herbert, né? Vem um goleiro, vou sair da frente, ou que o cara vai ter uma epifania, vai dizer, ainda bem que você me falou do livro do Tomás de Aquino, que eu não tinha ideia, cara, me converti, vi o mundo. Esses caras vivem numa alucinação que é arrogância. E eles vão chegar, como aconteceu no primeiro... Veja bem, esse é um problema recorrente na direita em alguns quadros. Primeiro, eles querem mérito sem sacrifício. Então o cara quer aplauso, mas não quer participar do governo nos cargos inferiores. O cara só quer ser senador ou ministro, né? Pô, é o governador. Agora, trabalhar... Quem é um cara que vai ser vereador, quem é um cara que aceita ir lá para a CVM, quem é um cara que aceita o Banco Central, quem é um cara que aceita passar no concurso, quem é um cara que aceita o cargo inferior. Isso aconteceu no início. Eu vi vários caras que estão aí criticando o Bolsonaro hoje, que chegaram no primeiro ano do governo Bolsonaro, perguntaram, você não quer trabalhar aqui no governo, você não quer trabalhar na alguma secretaria, ocupar algum espaço? E os caras não quiseram. Não, esse cargo é inferior para mim. Então, se teve gente que queria, não teve a ideia de sacrifício. Alguns chegaram no governo, tomaram um pau da máquina. Foram enquadrados na máquina, porque chegavam lá com essa ideia de que o cara ia chegar, basicamente falando de 3, 4 livros. Você conhece o Kirk? Vou te apresentar aqui o Kirk. Né? Então, são caras que chegaram lá e falam assim, bichão, isso aqui é política, velho. Aqui é selva. É UFC, entendeu? Que nem jiu-jitsu. O cara, peraí, que você me pegou com muita força aqui no kimono. Eu vou te pegar com força mesmo, velho. Entendeu? Tinha um cara que eu treinei uma vez, ele era uma figura, o cara odiava perder. Aí a gente estava aplicando o estrangulamento, e aí ele falava assim, só um minuto, aí batia, que foi? Falei, não estava pegando não, só faltou ar. Pô, o objetivo do estrangulamento é esse. Aí o cara está sendo estrangulado e fala, ele está me estrangulando. Então, uma mistura de arrogância, eles sim frouxos, porque qualquer dificuldade que eles têm na vida, eles são vítimas. A imprensa me atacando. O Kim está me atacando. Eu estou sendo atacado. Amigo, isso aqui é política, velho. Você não aguenta, política é um esporte sangrento. Você não aguenta, cara, volta para o mundo ali dos quadrinhos, volta para onde você estava. Mas o fato é que conviver com o Centrão é um dado histórico no Brasil, que o Centrão tem um apoio do sistema financeiro. Então, como conviver com a parcela, que sempre haverá, pode ser um deputado, mas haverá, pode ser um senador, mas haverá um deputado e um senador da esquerda, haverá. E o cara terá que conviver, e o cara vai ter que saber olhar as pautas que são importantes da direita e trabalhar para fazer isso acontecer. Eu entendo algumas pautas de impeachment, eu entendo alguns discursos macro de reclamações, etc. Eu entendo alguns posicionamentos, eu não entendo, são senadores que nós elegemos, por exemplo, não aprovaram o homeschooling. Isso eu não entendo, porque essa é uma pauta cara para a direita. Então é um exemplo do que eu estava te falando, né? Então, infelizmente, eu acho que dizer assim, mas o Centrão vai me usar. Porra, cara, isso é política, velho. O cara tem os interesses dele, ele está se aproximando assim, com interesses, e tá tudo bem. Isso acontece na vida real. Todos os amigos, quantos amigos chegam às vezes pra gente, porra, quando você tá bem de vida, né, ou tá com alguma indicação e tal, o cara se aproxima e você fala, pô, acho que esse cara tá me usando. Tudo bem, isso é a vida real. Política é a vida real. O problema é que esses caras estão achando que política é uma academia, uma teoria que o cara vai aprovar, né? Tanto que é muito comum no Twitter. Você vê o cara dando um argumento de ordem política
e vem um cara e fala assim, refute. Desculpem, vou usar essa palavra, mas que coisa de babaca, velho. Porque argumento é político, não é filosófico, entendeu? Então, assim, a política tem essa natureza sangrenta. Né? Então, eu, por mim, cara, o Centrão tá com a gente, que bom, entendeu? Melhor, que bom que temos mais tá com a poder. gente. É isso aí. Ótimo. É até bom pontuar, né? Porque é diferente do cara que fala assim, não, isso não é pra mim, eu vou ficar aqui, meu negócio é ficar no caixote gritando aqui mesmo, porque eu sou o filósofo do planeta, beleza. Agora, o cara que fala assim, não quero esse cargo porque ele é pouco, porque ele quer outro, aí já começa, é isso que você falou, né? Pô, uma coisa é você querer entrar na política só pela porta da frente. Tem hora que você vai ter que entrar meio... fazer, como a gente diz aqui no estúdio, é enrolar um cabo, né? Tipo, o cara já não vai sentar no piano ali pra fazer música. O cara primeiro vai enrolar bastante cabo, vai varrer o estúdio, depois é que você vai trabalhar. Só dar um ponto aqui, né, que tá falando que o cara que grita. Nos campeonatos de jiu-jitsu, é muito comum ter a galera da tua academia, que é a galera da torcida. E você tá lutando, e você às vezes tem que ouvir o teu treinador, teu professor que tá lá. O bom lutador, ele consegue ouvir só a voz do teu treinador que tá gritando lá. Que tá gritando e tá dando uma ordem técnica. Agora, a maioria dos caras, eu lutei na categoria faixa preta, cansei de ver faixa roxa ficar gritando, o cara faixa roxa, ficar gritando lá, como se ele estivesse instruindo alguma coisa. Então, ele ficava gritando. Aí, sabe o que o cara gritava às vezes? Você tava numa situação horrorosa, cara, o cara ia passar a guarda, minha guarda, a situação era horrível, e aí o cara gritava e falava assim, não deixa, dá vontade de levantar e falar, irmão, vem aqui, ó, entra aí. Porque se for pra falar esta M, não fala, velho, que você tá me atrapalhando, entende? Então esses caras, não tem problema deles estarem na torcida, gritando, pom-pom, fazendo tias líder, tá tudo bem, cara, mas eles não estão na luta séria, dando uma orientação séria pra gente poder ganhar, entendeu? Esse que é o problema. Kim, vai lá pra deixar o Herbert por último. Não, só reitera aí tudo que o Arthur falou. Esse final aí, pra mim, é isso aí. O galera não tá dando a orientação certa. Não tem orientação. A orientação dos caras é autopromoção. Nada além da autopromoção. Tinha uma galera pra mim, não, mas não sei quem é um bom político. Bom pelo quê? O que a pessoa fez? Não sabe citar nada. Mas o cara lavou a alma. Nossa, quando eu vejo alguém falando isso, me dá um nervosismo. Tanto que é minha campanha. Parem de lavar a alma. E eu fico feliz quando eu vejo alguém falando, cara, eu lavava a alma, hoje eu não lavo mais. Eu falei, salvei uma alma. Salvei. Deus tá vendo, porque Deus sabe que a alma só se lava na igreja. Quando tá em casa, você junta as mãozinhas assim, faz uma oração, aí você lava a sua alma. Com vídeo de política, não se lava a alma. É algo muito estranho com você, com sua alma, pra você estar lavando com vídeo de política. Sério, você devia tentar conversar com, sabe, com Deus diretamente, com o líder religioso, tentar entender. Sua alma não tá suja pra precisar ser lavada. Pelo menos não com política. Mas é isso. Não tenha essa orientação. Vai lá, Herbert. E aí, pô, Herbert, eu quero que você também, além de comentar, faça um jabazinho. Você tem o curso, eu não sei se ainda tá à venda, se tá no ar, se não tá, se você vai vender, mas você é um cara que tá sempre dando os... Pô, eu fiz o curso, achei muito bom sobre política. E finalizar aqui, que você falou, pegar o seu gancho, que os caras têm que parar de vender virtude e praticar a virtude, né? Que é isso que é uma das coisas que você fala no curso. Vender virtude é fácil, duro é praticar. E a gente é o que a gente tenta, de certa forma, né? Cara, então, a política é uma ciência prática, né? Então você precisa, de fato, praticar. Não adianta só estudar, nossa, eu vou ler tudo sobre filosofia política, tudo sobre ciência política. Tá bom, mas se nem no meu prédio eu consigo eleger o síndico, né? Alguma coisa há de errado na minha vida política. Ainda mais se a gente pegar a política a partir do pensamento clássico, né? No Aristóteles, ele entendia a política como a expressão pública da ética. Então você tem a sua ética individual, que é o que você pratica na sua vida pessoal. Você tem a ética privada, que você pratica na família, né? Que eles chamavam de economia, gestão da casa, do lar. E você tem a política, que é a arte de viver na polis. E essa política vai ser uma expressão do que você faz em casa e o que você faz na sua individualidade. Então, se a pessoa não desenvolve a personalidade, ela não vai conseguir ter uma vida prática. Se a vida prática dela, como indivíduo, não é boa,
né, não é virtuosa, a vida política também não será. Agora, nessa relação com o Centrão, e eu já falo do curso depois, mas só para não perder, claro, né, a tua pergunta, que era da relação do Centrão, quem que vai usar quem, cara, a gente pode até utilizar a biologia, né, lembrar da tia Lilica lá do primário, ensinando as relações ecológicas, né, que tinha lá o comensalismo, o parasitismo, a competição, o mutualismo. Cara, eu espero que a relação direita e centro seja uma relação de mutualismo, ou seja, uma relação harmônica, onde ambos vão tirar algum benefício. O que ocorre, Felipe e colegas aí da bancada, é que se você não está preparado para tirar proveito, não vai ser um mutualismo, vai ser um parasitismo, porque o centrão vai parasitar a direita, e a direita, se não tiver preparo para tirar proveito, ela só vai ser parasitada. É igual o sujeito chega lá, ele vai... utilizando uma analogia mais, digamos assim, mais escrachada, o cara vai para suruba, entendeu? Só que ele é broxa. Então, só vai tomar, né, meu filho? É o que está acontecendo. Por quê? Porque não existe ereção teórica. Nossa, eu estudei tudo sobre os corpos cavernosos do pênis. Cara, não tem ereção teórica, meu filho. Ou você tem ou não tem, entendeu? Então, perfeito. É isso que está acontecendo. Então, eu espero que seja uma relação de mutualismo. É preciso preparo. E aí entra a palavra orientação, né, que o Kim falou muito bem. Cara, a orientação é aquela história. Se você está perdido em algum lugar, você vai pedir orientação para quem? Para alguém que você acredite que conhece o caminho. Então, eu olho o pessoal palpitando pra caramba na internet sobre política, eu sempre me pergunto, ainda mais, fui criado dentro do negócio, vivi a vida inteira dentro disso. Eu falo, cara, qual é o valor que tem a opinião de uma pessoa que... Cara, sei lá, leu o Kirk, leu o Oakeshott, aprendeu um monte de coisa, tá bom, mas ela nunca colocou a teoria dela em prática, ela nunca foi e entrou em campo para testar. Ela fica infantil, né? Se você não testa o que você sabe, você fica infantil. E esse é um assunto caro para mim. Por quê? Porque eu trabalho fazendo orientação para pessoas, né? Não para partidos, nem para políticos, mas eu faço para pessoas e para famílias. E eu fico sempre pensando, cara, eu oriento as pessoas, mas se eu não coloco em prática nada do que eu oriento, de duas uma, ou eu vou começar a errar, porque eu começo a não saber eu perco a noção da realidade, ou eu vou me tornar um canalha, eu vou ficar louco. Eu converso isso aqui muito em casa com a minha esposa, né? Poxa, imagina, eu passo o dia aqui orientando pessoas, orientando famílias a resolver seus problemas pessoais. Se a hora que chegar na minha dificuldade, quando meus filhos estão fazendo uma loucura em casa, que eu tenho 4, né? Quando tem os momentos daquela história, o casamento é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza. Cara, tem dia que é dia de tristeza, né? Tem vezes que as pessoas estão doentes. Então, assim, quando chega a hora da dificuldade que você é testado, e nessa hora, se você não aprendeu a colocar as coisas em prática, cara, já era para você. Aí a realidade bate na porta e o tombo é grande, principalmente quando você cria uma persona de internet e investe mais nessa persona do que na sua própria personalidade. Então, a própria questão da orientação é que muitas pessoas cresceram muito pelo marketing digital, cresceram muito com fórmulas de sucesso. E ok, essas pessoas todas têm mérito, e eu acho até que tem um papel importante nisso tudo, de ter ajudado a criar toda essa onda, que é importante sim. Agora, não dá para ficar só na superfície, né? E muitas dessas pessoas, quando foram testadas no governo, não conseguiram dar resultado. Então, claro, como elas não contam que trabalhar no governo, elas vão mantendo uma credibilidade que eu acredito que elas não possuem. Então, não dá para se fiar em palpiteiro de Twitter que não consegue colocar as coisas em prática. Você precisa colocar em prática para a tua opinião ter um certo valor, né? Não adianta fazer faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, e muito menos ainda o faça o que eu digo, mas que eu não sou capaz de colocar em prática. Porque uma coisa é não fazer porque eu não quero, porque eu já adquiri muitos vícios e eu não quero colocar certa virtude em prática. Outra coisa é eu não ser capaz, e eu não sei o peso que tem de colocar certas coisas em prática. Daí que eu fiz o curso pensando, né? Muita gente ficava pedindo, faz um curso de política e tal. Eu falei, cara, eu nem trabalho mais com política, mas eu gosto de comentar.
eu acabei fazendo um primeiro encontro, tem mais 2 que eu vou fazer ainda, e eu fiz ali o que eu chamei de psicologia da polarização, onde eu trato numa aula essa questão justamente dessas categorias de política, antipolítica, pseudopolítica, os períodos em que a política fica submetida a uma certa onda, né, que o Mark Lilla chama de dispensações políticas. Eu acho que isso serve bastante para a gente analisar o que a gente está vivendo hoje. Quando eu acompanho o pessoal mais de esquerda, intelectuais, que eu acho que são pessoas sérias, todos eles entendem que o Brasil tem uma onda de direita que deve durar no mínimo mais uns 10 anos, no mínimo mais uns 10. Então, eu entendo que há um período para que a sociedade busque um equilíbrio político, porque depois que passar essa onda, cara, já era o discurso. Em algum momento, o discurso da direita vai se enfraquecer. Então, você pega lá, nos anos 80, a moda era ser de esquerda. A moda, nos anos 70, virou sexo, drogas e rock and roll, faça amor, não faça guerra. Os anos 80 foram muito loucos, né? O Felipe tem quase a mesma idade que eu, vai lembrar, ainda que de criança, de programa do Chacrinha, a bizarrice que era o show da Xuxa, programa do Gugu, coisa que hoje escandalizaria todo mundo. Sim, sim. Hoje o negócio é muito mais sutil, muito mais ardiloso. Antes era escancarado, era show de transformista no Silvio Santos, banheira do Gugu, botando criança na banheira do Gugu, mulher de biquíni, nem sei se era silicone naquela época não, cara, pegando o sabonete com uma criança ali. Aí você fala, cara, olha o nível que era um negócio de sexualização, né? Como que já funcionava. E pra gente aquilo era meio normal. O tchan, boquinha na garrafa. Então, essa onda toda que teve naquele período passou. E hoje a moda é ser de direita, é ser conservador, voltar pra igreja, ser cristão. Tá bom, cara. Temos aí mais... já passou 10. Temos aí mais 10, talvez 20. A pergunta é, o que vai ser construído nesses 20? Cara, se nada for construído nesses 20, quando acabar, não vai ter não vai ter um degrau novo nessa escada para se alcançar um equilíbrio que possa, de fato, fazer a sociedade funcionar melhor. Porque você não vai eliminar as pessoas que pensam diferente. Você vai aprender a conviver melhor com elas, você vai distribuir informação, você vai procurar esse equilíbrio. Então, eu bolei esse mini curso, né, cara? São 3 horas só de curso, coisa rápida, pensando em ajudar as pessoas. Primeiro, até um parâmetro geral na primeira aula, de que tempo nós estamos e quais categorias a gente pode utilizar de forma bem simples, até para quem não tem noção nenhuma, pode utilizar para entender melhor esse momento. E na segunda aula eu já faço uma análise mais das justificativas intelectuais que dão base para certos setores da esquerda, que eu acho que são importantes, até para ajudar a pessoa a melhorar os relacionamentos, porque muita gente da direita hoje vive numa bolha, e começa a ter briga em casa, fulano pensa de tal jeito, então ele é comunista. E eu falo, gente, essa é a mesma paranoia de muitos da esquerda que acham que tudo é fascismo. E daí eu faço a diferença entre o fascismo histórico e as correntes que consideram o fascismo como traço de caráter. E aí já é um assunto um pouco mais complexo, mas que eu acho que dá para acompanhar e ajudar as pessoas a entenderem um pouco do clima de onde elas estão pisando, para que elas possam, de fato, melhorar a qualidade de vida, a qualidade dos relacionamentos, porque... No fundo, meus amigos, a fragmentação social interessa a quem? Sabe, às vezes, esquerda e direita ficam brigando, tal, tá bom. Quem se beneficia com isso? Não somos nós. Não somos nós. Então, acho que a gente pode ter posições diferentes, a gente pode ter parentes que são mais de esquerda, mais de direita, mais conservador, mais revolucionário, enfim, pode ter de tudo. Mas a gente precisa lutar para manter isso dentro de uma certa civilidade, porque quando a gente começa a trazer racha para dentro dos relacionamentos, para dentro da família, para dentro de certos círculos de amigos, no fundo, a gente acaba colaborando sem perceber com essa fragmentação social que gera o mesmo resultado que gera a cultura woke que a gente critica pra caramba. Exato. Então a gente não pode cometer o mesmo tipo de erro, de gerar o mesmo resultado, ainda que por um caminho diferente. Então eu estou olhando para a prática, para o resultado. Então quem tiver interesse no curso, tá na QIFI, tá na Hotmart, pode entrar no meu Instagram, tá lá no link da bio, que tá lá um precinho módico para quem quiser adquirir. Depois eu vou preparar ainda mais 2 encontros, um para falar especificamente de guerra cultural com base no Olavo e outro para falar um pouco de filosofia política no sentido clássico e do que a gente pode recuperar e que pode nos ajudar hoje bastante a partir da nossa vida pessoal, partindo para a vida familiar, para depois, quem sabe, ter um bom reflexo
na vida política. Muito bem, o Estúdio Quinto Elemento, inclusive, sorteou 10 ingressos. Vamos ver nos próximos se a gente faz coisas parecidas. Para os nossos ouvintes, a gente sorteou. Inclusive, elogiaram muito, agradeceram. Oi? Eu que agradeço. No Telegram. O meu amigo Lucas está dizendo, fala do Telegram. A gente precisa que vocês vão para o Telegram. E, poxa, a gente se estendeu, e o que é muito bom, porque o papo foi excelente. Muito obrigado, Herbert. Você sempre é um cara muito agradável de ouvir. A gente estudou, inclusive, ninguém sabe, eu acho. Eu estudei com o Herbert lá em Santos, a gente tinha 4, 5 anos. A gente se cruzou lá naquela época e depois fomos nos reencontrar agora, mais velhos. É verdade. E coincidentemente, né? A gente nem sabia. E, muito obrigado pela presença. Foi uma conversa ótima. Kim, grande abraço, muito obrigado por você também. Arthur, se despeça aí. Valeu, pessoal. E muito obrigado para vocês que acompanharam, para quem ficou até agora. Obrigado, acompanhe também os nossos outros programas aqui no canal. Eu não vou falar porque a gente já se estendeu aqui. Todo dia tem programa novo praticamente. E é isso aí, muito obrigado. Esse foi mais um Puxando o Fio e a gente se vê daqui a 15 dias. Um grande abraço.